doutor. Então, o que são os rins que fabricam esses sais? Qual a função deles que, então, eles acabam acumulando esses cristais, esses sais e gerando, em algumas pessoas, um problemão como um cálculo renal? Tá. Vamos lá, os rins são os principais filtros do corpo humano, né? Então todo sangue que circula no corpo, ele passa pelos rins e a função principal dos rins é que filtre esse sangue e elimine o que a gente chama de excretas ou toda a sujeira, né? Então tudo que está a mais no sangue, ele é eliminado e é eliminado em forma de urina. O que acontece é que alguns pacientes, eles fazem pedras por excesso de alguns solutos, né? Então alguns minerais, o principal deles é o cálcio, 90% dos cálculos são formados de cálcio. Esses pacientes têm em excesso, seja no sangue, seja na urina, e eles acabam fazendo uma concentração maior. Não é todo mundo que faz pedra, na verdade a gente diz que faz pedra quem pode, não quem quer, né? Então, uma parte da população tem uma certa predisposição, tem uma condição genética, então quando você conversa com o paciente, quase sempre tem familiar, então pai, mãe, a gente tem que pensar até o contrário, quando você conversa com o paciente, o pai ou a mãe dele tem cálculo renal, a chance desse paciente ter é de pelo menos 30%. Então, mesmo em consulta de rotina, eu sempre pergunto para os pacientes, porque quando eles falam, meu pai teve, minha mãe teve, eu sempre começo a avaliar para tentar pegar essas pedrinhas antes que elas deem problema. Mas basicamente o que acontece? A urina é um meio líquido e quando você tem um soluto, que é um mineral, numa concentração muito acima do normal, ele solidifica, ele vira uma pedra, né? E essas pedras formam lá no rim, o rim que é um órgão duplo, né? Então temos direito e esquerdo. Essa urina desce por uns tubinhos que chamam ureteres, né? Direito e esquerdo, e vai para a bexiga. A hora que a bexiga enche, dá sinal para o cérebro e a gente sente vontade de urinar e esvazia. E essas pedras também formam no rim. Então, junto com a urina também formam as pedras. E se elas estão quietinhas lá no rim, não tem nenhum problema, o paciente não sente absolutamente nada. Inclusive tem pacientes que têm pedras grandes, 1 centímetro, 2, 3, e não sente absolutamente nada. E quando elas resolvem se mexer e descer o canal, é aí que acontece a dor, as crises, que acontecem exatamente por obstrução.